Olá, turma. Vamos começar a nossa semana de estudos. O feriado acabou, agora é colocar a mão na massa e começar a estudar, né, fazer as atividades e a participar das aulas também. Essa semana a nossa aula é gravada, né, como vocês já estão assistindo neste momento, e nós vamos concluir a discussão, tá, desse capítulo sobre espaço rural e espaço urbano no continente asiático, né, europeu e na Oceania. Só que nós vamos discutir o finalzinho desse capítulo, né? Ficou faltando 2 tópicos especificadamente. Acompanhe, por favor, página 21 do seu módulo, Modernas Cidades no Deserto Arábico, tá? Aí a gente já está na discussão sobre o espaço urbano nesses continentes, né, nesses territórios. A gente discutiu na última aula sobre o surto de urbanização, né, o primeiro e o segundo desses continentes. Também discutimos um pouquinho sobre essas primeiras cidades que a Ásia, por exemplo, na Europa também, mas a Ásia, por exemplo, é um continente que tem em sua história, né, a formação de cidades muito antigas, né, que ficaram conhecidas como cidades históricas, né, essas grandes, como eu posso dizer, aglomerações urbanas da época, né? Que eram grandes cidades no seu período, mas que hoje algumas ainda existem, tá? Não tem mais o mesmo poder e esplendor do processo de formação inicial, mas que trazem um pouco da história, da urbanização desses continentes, tá? Bom, gente, a gente vai discutir um pouquinho sobre essas cidades do deserto arábico, do deserto da Arábia, né? Primeiro, é importante destacar que há um grande investimento, tá, em estruturas modernas, com arquiteturas futuristas nessa região, tá? Eu coloquei essa imagem clássica de Dubai. Dubai é um dos maiores exemplos de como o investimento econômico pode transformar um espaço, tá? Se vocês tiverem a curiosidade, eu acabei esquecendo de colocar um antes e depois, mas se vocês tiverem a curiosidade de dar uma pesquisada e ver como era Dubai há, sei lá, 50 anos atrás, vão perceber como os investimentos no setor imobiliário, nessa arquitetura, né, futurista, foram fundamentais para tornar o que Dubai é hoje, nessa cidade que recebe tantos turistas, que tem muitos resorts, né, que tem toda uma estrutura luxuosa em torno da sua organização urbana, tá? Então, são destaques desse deserto arábico, né, as cidades com grandes arranha-céus, né, que são esses prédios enormes, que quando você olha para cima, acho que chega, some de vista, né? Parece que vai tocar no céu, de tão grandes que são. E largas avenidas, parques urbanos, que são forjados, tá? E planejados como se fossem oásis no deserto, né? Porque é uma região que é extremamente seca, mas que com tecnologia e investimento financeiro acabou se tornando uma região com muitas estruturas belíssimas, tá? Nós temos pequenas monarquias nessas regiões que acabaram se tornando grandes cidades, tá? Nós temos alguns destaques para isso. Gostaria de pedir que vocês acompanhassem o segundo parágrafo, depois dessas duas imagens de satélite. Cidades de pequenas monarquias situadas na Península Arábica, como Dubai, Abu Dhabi, Doha, Manamá, são exemplos dessas novas paisagens urbanas. As duas primeiras, né, que é Dubai e Abu Dhabi, elas estão localizadas nos Emirados Árabes Unidos. E a terceira, no Catar, tá? E a última em Bahrein. São cidades que têm uma construção luxuosa, tá? Que foram adquiridas e organizadas através da produção de petróleo da região e tiveram obras de engenharia e de construção dessas cidades que foram mais focadas nesse estilo de arquitetura, né? Uma coisa mais de luxo mesmo. Inclusive com funções específicas ligadas a um pouco essa arquitetura tecnológica, né? A iluminação, né? Tudo pensado um pouco nessa coisa de chamar a atenção, né, do público. São cidades que estão incluídas nesse processo de crescimento da globalização econômica, tá? São exuberantes, mas também estão ligadas a centros financeiros que levam de encontro esse processo de globalização da economia. Então, não são só cidades bonitas e que têm atrativo turístico,
elas são cidades que também estão ligadas ao processo de crescimento global da economia e do mercado financeiro, tá? Há um florescimento, né, um impulsionamento do crescimento dessas cidades nessa perspectiva. Um outro destaque, né, para essas cidades do deserto arábico são os eventos, tá, artísticos e esportivos, com várias competições de automobilismo e futebol. Então, muitos turistas vão para essas cidades, mas em busca desse aparato, né, do esporte, né, que chama muita atenção de várias pessoas que têm um certo apreço por isso. Há um número crescente também de rotas aéreas, tá? Há um crescimento dessas rotas na região do Ocidente e do Oriente, do deserto arábico, e acabam impulsionando também as atividades econômicas. Na página 22, vocês têm um mapa, que é de 2014, são das rotas aéreas que partem ou se dirigem a Dubai, tá? Então, vocês podem perceber que há várias rotas, cada linha dessa, cada ponto desse é uma rota específica aérea que ou sai de Dubai ou vai para Dubai. Então, é uma região que é muito visitada e que tem muito fluxo de pessoas e fluxos financeiros, tá? Cidades sustentáveis, tá? A gente já discutiu um pouquinho, né, ao longo das últimas aulas, no bimestre passado, a gente discutiu bastante sobre a questão ambiental, tá? Especificadamente nesses continentes. Só que quando a gente fala de urbanização, vem logo algumas questões na mente, né? Por exemplo, a gente sabe que as grandes cidades, elas têm muitos problemas urbanos e ambientais, tá? Muito lixo nas ruas, lixos nos bueiros, que quando chove acabam entupindo os bueiros, causando problemas para a população. Nos rios das grandes cidades também existe muita poluição. E, além disso, não podemos esquecer, é claro, que há poluição atmosférica, que é muito intensa nas grandes cidades. Vocês sabem que quanto maior o fluxo de carros, quanto maior a quantidade de indústrias, mais poluição atmosférica vai existir. Então, eu diria que hoje o problema da poluição, do aquecimento global, das alterações climáticas no mundo, a maior parte dele é culpa da organização urbana, né, das nossas cidades. É culpa dessa estrutura urbana mal planejada e dessa emissão tão grande de gases poluentes, tá? Pelas indústrias e pelos carros, tá? Mas a gente pode dizer que há cidades no mundo que podem ser consideradas como cidades sustentáveis, tá? Elas são alternativas atuais para o futuro. O modelo que elas têm, né, o modelo criativo e de respeito ao ambiente, deve ser seguido por todos os países, por todas as cidades, porque é o único modelo que a gente vai poder manter se quiser manter esse planeta funcionando para bilhões e bilhões de anos seguintes, né, para as próximas gerações, tá? Na década de 70, houve, né, na verdade, a partir da década de 70, começou a se discutir um pouco mais sobre as questões urbanas e ambientais também, tá? Mas um primeiro destaque aí foi a Conferência Ambiental de Estocolmo, na Suécia, tá? Essa conferência, ela trouxe à tona as preocupações com a melhoria da qualidade de vida da população e a busca por medidas que garantissem o desenvolvimento da economia planetária, mas também o próprio futuro, né? A própria continuação desse futuro, tá, gente? E nós podemos apontar, né, alguns exemplos de cidades que têm, né, ido de encontro a essa perspectiva, né, de se tornar uma cidade sustentável, tá? O primeiro exemplo que a gente pode dar é Melbourne, na Austrália, tá? Viena, na Áustria, que são cidades que têm buscado, né, considerar, tá, critérios como assistência médica, cultura, meio ambiente, infraestrutura, integrar esses elementos, tá? E organizar a sua sociedade, a sua estrutura com base nisso. A gente não pode separar infraestrutura, lazer, né, o dia a dia da questão ambiental. E é isso que Melbourne, na Austrália, e Viena, na Áustria, tem feito, tá? Um outro exemplo, vocês tinham aí um quadrozinho na página 23, esse primeiro quadro, é Seul, na Coreia do Sul, Praga, na República Tcheca, Munique e Frankfurt, na Alemanha,
que apresentam uma enorme extensão de áreas verdes, tá? E outras melhorias ambientais dos seus espaços urbanos têm se destacado, tá? Essa imagem que eu coloquei aí, se eu não me engano, é de Melbourne, na Austrália, tá, gente? E outra coisa, nós podemos citar também Singapura, tá? Pela qualidade com relação à questão hídrica, o tratamento, né? Eles têm utilizado o processo de dessalinização da água oceânica para impulsionar a questão hídrica no país, tá? Zurique também na Suíça, Hamburgo na Alemanha, Londres, Estocolmo, Copenhague na Dinamarca, estão se destacando principalmente na mobilidade urbana, incentivando o transporte coletivo, e aí vai ter menos carros, menos poluição nas ruas, tá? E nós também temos um outro destaque, que são as cidades inteligentes, tá? China e Coreia do Sul, desde o início do século passado, eles vêm desenvolvendo projetos, né, nessas novas cidades, que são chamadas de cidades inteligentes, tá? Que conciliam um pouco dessa ideia da tecnologia com o ambiente, né, com o meio ambiente. A cidade de Songdo, na Coreia do Sul, começou a ser criada em 2003 e 6 anos depois desse projeto, ele já tinha até incentivos, grandes incentivos financeiros do governo, tá? Então, são várias medidas que a China e a Coreia têm adotado para criar essas cidades inteligentes. Mas a gente também tem um destaque na China, que é em Tianjin, tá? Que é um projeto urbano para 300 mil moradores, que tem sido feito com apoio do Banco Mundial e que leva em consideração a moradia, né, o crescimento urbano e também as questões ambientais, tá, gente? Bom, essa foi a nossa aula, encerramos esse capítulo, tá? E na próxima semana, na próxima aula, né, a gente já vai discutir um pouquinho sobre o capítulo 8. Vamos falar já de uma outra perspectiva, né? Vamos falar sobre revolução técnico-científica e informacional nesses continentes. A atividade que vocês terão de fazer é a atividade Hora de Estudo, tá? Página 25 e página 26, todas as questões. Hora de Estudo, página 25 e 26, são 4 questões, as 2 páginas, e vão enviar pelo Google Classroom. Quando vocês assistirem essa aula, a atividade já vai estar postada, tá? Peço desculpa por ter esquecido de colocar logo lá da semana passada, mas aí já vai estar disponível e vocês colocam na data correspondente a essa semana, tá? Qualquer dúvida, fala comigo pelo WhatsApp e assim que possível eu vou responder. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana e tchau, tchau.